Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e eu sei que vocês gostariam que eu ficasse falando sobre inflação, sobre PIB, sobre coisas políticas, econômicas, porque isso deixa a gente com sangue mais quente, coisas do gênero. Só que eu tô aqui para fazer as pessoas ganharem dinheiro e não para ficar deixando as pessoas com sangue quente. Então, esse é um momento muito propício para a gente fazer investimentos, um momento em que bolsa caindo muito, os fundos imobiliários caindo muito, os juros subindo bastante, inclusive de longo prazo. Essa semana a gente chegou a passar de IPCA mais 6% ao ano. Então, a gente vai mostrar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes na hora de você comparar ações e fundos imobiliários e também vendo o que aconteceu lá atrás, principalmente em 2014, para que você possa saber atuar nesse momento atual. Eu acho que o vídeo vai ser muito legal, muito interessante para quem continuar aqui. Enquanto isso, a gente sempre pede aquela contribuição de vocês, né? A gente faz um trabalho aqui todo gratuito e a gente precisa que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e quando vocês gostam, vocês compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas mídias sociais, para que esse vídeo cresça cada vez mais. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Gente, eu quero comparar aqui ações e fundos imobiliários, só que o jeito natural seria a gente pegar os índices, né? Ah, vamos pegar Ibovespa, vamos pegar IFIX. Eu mesmo já fiz alguns vídeos dessa forma aqui. Quando você pega o índice, a gente tem uma questão que é muito importante em relação ao índice, que é o fato dele ir se modificando ao longo do tempo. Então ele vai melhorando ao longo do tempo. Numa carteira tua de investimentos, provavelmente o fundo A não vai sair para entrar o fundo B. Você vai deixar lá o fundo A e vai comprar o fundo B que você gosta. Dificilmente você vai ficar vendendo uma ação para comprar outra ação. Então o índice ele acaba fazendo esse ajuste para você. Na tua carteira você não faz esse ajuste. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante da gente tratar aqui é o seguinte: a gente está num período pré-eleitoral. A gente está num momento que já normalmente já teria uma variação maior, só não tem variação maior como aconteceu lá em 2006, por exemplo, ou em 1998, que em 1998 a eleição todo mundo já sabia que Fernando Henrique ia ganhar, 2006 também todo mundo já sabia que o Lula ia ganhar. Então, tirando esse tipo de coisa, a eleição ela vai acabar trazendo uma volatilidade, porque o mercado acaba escolhendo um dos dois candidatos, e aí se o candidato que o mercado escolheu tá subindo, ou a bolsa sobe. Se o outro candidato está subindo, aí a bolsa cai e é sempre assim. Então, o mercado ele trabalha com um nível de risco maior, com uma exigência maior, então essa volatilidade fica maior e os prêmios de risco acabam subindo. Logo, o preço dos ativos caem, né, ou ficam com múltiplos melhores, o que normalmente mostra bons momentos de compra, tá? Se você olhar aí no passado, você vai ver que 2014 acabou sendo um bom momento de compra, 2015 foi para baixo, mas depois 16, 17 subiu bastante, 2018 acabou sendo um bom momento de compra, 2010 já tinha subido antes, porque o mercado já tinha precificado que iria continuar o governo anterior, 2006 também acabou sendo um bom momento de compra, 2002 também foi um bom momento de compra e assim por diante, 98 também foi, porque 99 subiu 150%. Então, historicamente, ano de eleição é um bom momento de compra por causa dessas pressões que existem. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, o que eu fiz? Como é que eu ia pegar carteiras recomendadas de 2014? Né? E aí eu resolvi colocar no Google, né? Fundos imobiliários para 2014. E achei essa matéria aqui da Infomoney, 10 fundos imobiliários para comparar em junho, 10 de junho de 2014. É engraçado que são fundos que na época eram bons e hoje são fundos que talvez até sejam desconhecidos, né? Talvez, tirando aí, talvez o FIIB11, que é aquele de Joinville, o pessoal conheça bem, o Maxi Renda, que deu o que falar na última, né, no ano passado, talvez o HGCR aqui,
Você pegar o FVBI 11 aqui, ele já deixou de ser negociado, por exemplo. Mas enfim, essa aqui foi uma carteira recomendada. E aí o que eu fiz? Eu coloquei essa carteira aqui na Economática aqui, tá? Então eu coloquei essa carteira exatamente na Economática, é esse coisa vermelhinho aqui. E aí eu peguei também as ações mais promissoras ali de 2014, tá mais ou menos na mesma época. Então na época Vale tinham 7 recomendações, a única coisa que eu fiz foi que eu mudei para Vale 3 ao invés de Vale 5. Itaú, Itube 4 com 6 na época, Gerdau com 5 recomendações na época, Ambev, que já era a Bev 3, não era mais a MBV 3, BRF, Mills, Cosan e a Anhanguera eu tirei. A Anhanguera, logo depois ela viria a ser comprada pela Croton, que hoje é Cogna e que as pessoas já conhecem. Enfim, o que eu vi aqui, ó, quando eu coloquei isso no gráfico, eu percebi essa questão aqui. Eu vi que fundos imobiliários estavam performando e chegaram até a patamares inclusive maiores do que aquela carteira de ações. E nos últimos 2 anos aqui, depois da pandemia, a gente vê uma queda bem forte aqui. Enquanto isso, ações continuaram a subir, pelo menos aquelas ações recomendadas. Lembrando que ali acabou sendo muito beneficiado, né? Porque tinha Vale e tinha Gerdau. E aí, a gente dá uma olhada aqui e nesse gráfico aqui a gente pode pensar assim: ações vale mais a pena do que fundo imobiliário. Ó, tá aqui, né? Mas agora, se eu tivesse feito isso em 2019, no final, ou no início de 2020, você ia falar assim, viu, fundos imobiliários vale mais do que ação. Então, qual vale mais? Como é a melhor forma de você trabalhar fundos imobiliários e ações, pensando nesse próximo momento agora, que é um momento que a gente deve estar num período complicado. Você vê que quem investiu aqui em 2014 ainda teve um período aqui de queda, bastante expressivo até. Ó, os fundos imobiliários ainda caíram aqui e ações ainda caíram aqui, só foi subir depois. Então, quer dizer, não acertou o timing, mas mesmo assim é um ponto que é muito bom, né? Saiu de 100 aqui para 220 e fundos imobiliários saindo de 100 para 150, esse nem tão bom assim em 8 anos. Vamos então mostrar algumas formas da gente entender melhor qual dos dois é a melhor forma de você investir, percebendo que em alguns momentos fundos imobiliários vai ser melhor, em outros momentos ações vão ser melhor, então você deveria fazer uma combinação entre elas. Mas supondo que você não possa fazer uma combinação entre elas, como é que a gente vai trabalhar isso? E aí eu fiz essa planilha daqui, risco versus retorno, com dados semanais, tá? Das ações e dos fundos imobiliários. Então, a carteira, aquela carteira recomendada de 2014, tá? Tendo rebalanceamento sempre dentro dos ativos. E aqui, melhores FIIs também tendo rebalanceamento sempre dentro dos ativos. Eles, né, as duas começando com base 100, elas teriam esses números daqui agora no final, quando eu estou gravando aqui, dia 8 de julho, na verdade. Esse aqui seria o último número, né? 215 e 151. E aí você vai me perguntar assim, bom, como é que você diz que ações não são melhor ou que fundos imobiliários é melhor? A gente usa sempre janelas rolantes. Por quê? Porque você vai ter investidores que vão investir aqui. Vamos imaginar assim, a gente fala que ações é melhor, aí o cara vai investir aqui e aí depois de 1 ano ele saca aqui, por exemplo. Se ele investiu em ações, ele perdeu dinheiro, perdeu mais do que em fundos imobiliários. Se ele investe de novo em 1 ano e investiu aqui, no final de 1 ano vai estar mais ou menos aqui. Se o cara investiu aqui em ações e sacou aqui, ó, ele ganhou mais dinheiro agora em ações. Se ele investe aqui, né, 1 ano e saca aqui, ó, ele teve um ganho mais ou menos similar em fundos imobiliários e ações, tá? E assim por diante. Agora, tem gente que fica 3 anos, por exemplo, com investimento. Então o cara investiu aqui
e aí ficou 3 anos, né? 1, 2, 3 anos. Aí sacou aqui, por exemplo. Você vê que inclusive é um momento que faz uma mudança aqui, né? O verde, que é ações, ficou acima do vermelho, que é os fundos imobiliários. Então, nesse período aqui, ó, ações acabaram andando melhor do que fundos imobiliários. O grande problema é que a pessoa acaba investindo nesse ponto daqui, né? Ela fica muito afoita de investir quando está tudo subindo e nesse momento que a coisa está caindo, como a gente consegue ver aqui, ela não quer investir, né? E aí ela acaba perdendo dinheiro. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que é importante a gente pensar em janelas rolantes. Não apenas aquele que mais rendeu nesse horizonte de tempo que eu escolhi, que eu predeterminei. Porque senão eu poderia ali modificar. Eu poderia falar assim: se eu quiser que a conclusão seja que fundos imobiliários é melhor do que ação, eu pego esse período até esse período. Se eu quiser que seja ações melhor que fundos imobiliários, eu pego esse período até esse período. Igual tem um monte de vídeo aí no YouTube. O cara puxa a sardinha para o lado dele e coloca lá um gráfico dentro daquele período que ele quer. Então, eu quero mostrar aqui todas as pessoas que investem a cada semana por um ano. Então, se você investir a cada semana por um ano, você vai ter esses resultados daqui. E você vai ver que no total, 146 anos, os fundos imobiliários renderam mais do que ações. 220 anos, né, períodos de um ano, ações renderam mais do que fundos imobiliários. Então, aqui você diria assim, então ações são melhores do que fundos imobiliários. Sim e não, tá? A primeira coisa, sim, porque vocês vão ver, quando a gente pega para 3 anos, como é que começa a capturar mais o risco. Essa volatilidade maior que ações têm, captura melhor o risco. Agora, por que eu disse não também? Porque muitas pessoas não estão preparadas para essa volatilidade toda. E também não porque a gente vai ter muitos períodos que, se o cara tivesse investido em fundos imobiliários, ele teria um retorno melhor do que, por exemplo, as ações. Tá? Então, se a gente parar para ver agora, por exemplo, as últimas 4 períodos de um ano, já fundos imobiliários foram melhores do que ação. Coisa que ele não estava conseguindo por uns 2 anos aqui. Então, se você pegar até julho de 2020, você vai ver que ações tinham 123 períodos de um ano e fundos imobiliários 140. Então, se eu fizesse esse mesmo estudo em julho de 2020, você poderia ter a impressão errada que fundos imobiliários são melhores do que ações, por exemplo. Por que eu estou falando impressão errada? Porque a gente investe baseado em longo prazo. E quando a gente investe baseado em longo prazo, faz sentido a gente pegar janelas rolantes até maiores, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos. Infelizmente, os fundos imobiliários ainda são muito recentes. Esses estudos vão ser muito melhores quando eles forem feitos lá em 2035, em 2040, que aí a gente já vai ter muito mais quantidade de fundos imobiliários. E aí, a gente, quando pega janelas de 3 anos aqui, a gente já está pegando, começando em 2017. Quer dizer, a pessoa que comprou em 2014 segurou até 2017. A pessoa que comprou em 2014 segurou até 2017, você vê que todos esses primeiros períodos aqui, fundos imobiliários foram melhores do que ações. E aí depois ações acabaram sendo melhores do que fundos imobiliários por um tempo. Na hora que você pega dessa forma, você já vê que o total é 213 a 48 e o total até julho de 2020, 110 a 48. Quer dizer, não teve nenhum período de 3 anos depois de julho de 2020 que fundos imobiliários ganharam de ações. Outra coisa também muito interessante de se ver é que, salvo engano, todos os períodos são positivos dessa carteira de ações aqui, de 3 anos também. Tá? Então, você deixa um pouco de lado a possibilidade de queda na hora que você aumenta os períodos. Tá? Fundos imobiliários, não. Fundos imobiliários, a gente teve uns períodos de queda. Alguns pontos aqui que eu acho que são importantes da gente abordar antes de eu encerrar esse vídeo. Como vocês viram,
né? Fundos imobiliários é um mercado que ainda está em expansão, ele ainda está se encontrando. Por quê? Porque fundos imobiliários foram ali em 1993 ou 94, se eu não me engano, a lei, e ele começou a se popularizar mais depois da abertura de capital do BBPO 11, tá? Que é o fundo de agências do Banco do Brasil, que deu um salto de quantidade de investidores. Então isso aconteceu em 2012, tem 10 anos. Se você parar para olhar hoje, por exemplo, você vai ver que o fundo, né, o IFIX, por exemplo, ele está muito mais alocado em fundos de recebíveis, uns 40, 42% é fundos de recebíveis. E nessa carteira aqui que a gente botou, tinha o MaxR e tinha o HGCR, então era só 20%. E aí o que acontece? Essa era talvez uma carteira boa para 2014. Mas como ações é um mercado já mais maduro e fundos imobiliários é um mercado que ainda está se encontrando, essa carteira deveria ter sido ajustada ao longo do tempo para capturar melhor essas modificações que existem. Por isso que a gente viu aí essa queda também, né, nos últimos anos, porque a gente tem aqui muitos fundos que são fundos que realmente ficaram muito pequenininhos, fundos em locais como o Rio de Janeiro tem dois, né, o Edgar e o PRSV, que são fundos que vão ter mais dificuldade. Duvido que ficaria na carteira de alguém da recomendada, não ficaria, e está puxando, por exemplo, o resultado para baixo. Então, gente, o que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje é o seguinte, tá? Primeira coisa, que se você quiser investir diretamente via ações ou via fundos imobiliários, você precisa esperar o longo prazo, mas você, por outro lado, precisa ser diligente também. Você não pode deixar uma ação por muito tempo, ou um fundo imobiliário por muito tempo, que está perdendo fundamentos. É o caso da BRF, que ficou aqui nessa carteira e que talvez seria melhor que ela não tivesse, ou tipo os fundos do Rio de Janeiro, por exemplo. Segunda coisa que é importante, saber utilizar esses períodos, né, de baixa, perto de eleição, como uma forma de você alavancar os ganhos que você vai ter na bolsa. Porque esses períodos que está todo mundo querendo vender, que está todo mundo com medo, que está todo mundo querendo esperar para ver o que vai acontecer, normalmente são os bons períodos. Tá? E terceiro, tentar montar uma estrutura de carteira que você tenha também renda fixa, fundo imobiliário, exterior, ações, para que você não fique também suscetível ao problema do Brasil. É claro que a gente acha que é muitíssimo pouco provável que o Brasil vire uma Venezuela, por exemplo. Até porque não tem nada a ver as condições econômicas de cada país. A economia da Venezuela muito pautada no petróleo e o Brasil muito mais diversificado. Mas, enfim, caso aconteça alguma situação dessa, você tem outras classes de ativos que vão conseguir suprir isso. O que eu não tenho dúvida é que esse momento atual é um bom momento para fazer investimentos, para fazer aporte. A bolsa caiu bastante e chegou num patamar que aceita muito desaforo. Tá bom? Abraços a todos, bons investimentos. Vocês vão ver que os próximos vídeos são vídeos gravados, porque eu vou estar viajando, tá? E provavelmente eu vou chamar pessoas também da nossa equipe aqui do Dica de hoje para colocar alguns vídeos também aqui dentro do nosso canal, porque eu vou estar realmente viajando com a família agora. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.